Eu quero ler com vocês o Evangelho de João, uma passagem conhecida, a partir do versículo 43, diz assim: Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas, e eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fossem curar seu filho, que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão? E o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. E quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: A febre o deixou ontem, a 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. E assim creram ele e todos os de sua casa. Palavra de Deus. Irmãos, eu quero meditar rapidamente com vocês a respeito do papel do pai. E o que um pai de verdade é capaz de fazer para salvar a vida do seu filho. Eu sei que chega numa noite, num dia como esse, para muitas pessoas, infelizmente, não é um dia de alegria. Muitos não tiveram um pai presente. Muitos que tiveram um pai presente, ele não foi um reflexo daquilo que o pai de fato é ou deveria ser. Mas o nosso papel nessa noite é refletir sobre o verdadeiro papel de um pai genuíno que reflete de fato aquilo que carrega o seu nome, como semelhança do papel do Pai Celestial conosco, os seus filhos. E eu faço essa pergunta a você: o que um pai de verdade não é capaz de fazer para salvar a vida do seu filho? Tem um filme do Denzel Washington chamado Um Ato de Coragem, e ali o seu filho está jogando beisebol, de repente ele passa mal do coração, começa a desmaiar, e a família descobre que o menino precisa de um transplante de coração urgente ou ele vai morrer. E aí vai relatando toda a corrupção do sistema de saúde americano, onde algumas pessoas com mais posse acabam tomando a frente na fila, às vezes pessoas de idade já muito avançada, vai tomando a frente daquele menino que tinha uma vida pela frente. E o pai ali, sem ter condições de fazer absolutamente nada, faz o que é possível para tentar salvar a vida do seu filho. Então esse pai, representado pelo Denzel Washington, faz o inesperado. Ele invade o hospital, sequestra ali o médico, sequestra o anestesista, expulsa todo mundo que está sobrando, e numa tentativa desesperada de salvar o seu filho, pede para o médico, no ápice do filme, que retire o coração do seu próprio peito e coloque no coração do seu filho. É isso que um pai de verdade, um pai genuíno, é capaz de fazer para salvar a vida do seu filho. E aqui nessa passagem, num dos 7 milagres que João relatou, que Jesus fez, nós vemos um homem
que nos traz alguns ensinamentos. Nos traz a verdadeira representação do que significa ser um pai. Ele estava ali com o seu filho doente, e o texto relata que ele era um oficial do rei, um homem importante de Jerusalém. Mas esse homem não se privou da sua vergonha ou da humilhação que poderia passar. Rompeu as barreiras sociais, rompeu as barreiras do seu próprio ego e foi até Jesus em Caná da Galileia. Nazaré era um lugarzinho insignificante para o povo judeu. E esse homem não se poupou a isso, não se privou a isso, ele não se apegou ao próprio ego, talvez depois de gastar tudo que podia, todos os seus recursos, com os melhores médicos, ele não pensou duas vezes, ainda que fosse vergonhoso para ele, ele foi num lugar insignificante, atrás daquele profeta que era mal visto em todo Israel. E diante dele, o versículo 47 diz que ele procurou e ele suplicou. Numa cultura de honra e vergonha, suplicar. Quantos de nós talvez estejamos falhando nesse mesmo propósito? Procurar a Jesus Cristo e apresentar os nossos filhos diante dele, com súplica e humilhação. Uma vez, pastoreando em Londrina, eu preguei uma mensagem e dei um testemunho sobre a provisão de Deus na nossa família, e como Deus tinha me abençoado financeiramente. Na época, eu pastoreava, mas o nosso sustento vinha do nosso trabalho. E ali aquele homem de 65 anos de idade ouviu a minha mensagem, e depois do culto ele não pensou duas vezes. Eu fico imaginando a vergonha que foi para aquele homem. Ele não pensou duas vezes em se aproveitar do meu testemunho, entre aspas. E ele mandou uma mensagem para mim: pastor, eu preciso falar contigo amanhã. É urgente, eu não posso esperar. Eu preciso que o senhor venha antes das 3 horas da tarde. Eu peguei meu carro, fui falar com aquele senhor. Sempre foi um homem muito sério, muito na dele, muito retraído. E ele virou para mim e falou: pastor, eu peço perdão. O que eu vou fazer agora não é fácil para mim. O senhor não consegue imaginar o que eu estou sentindo agora, mas eu preciso fazer isso que eu vou fazer. Eu ouvi o teu testemunho ontem, e o senhor dizendo que foi abençoado com uma grande venda, que já recebeu. Eu peço perdão de me aproveitar disso, mas eu preciso exatamente daquele valor para pagar uma dívida de droga com o meu filho. Meu filho tem mais de 30 anos, está devendo há muito tempo. Eu vendi tudo que eu tinha, levantei todos os empréstimos que me era possível, e ele fez mais uma dívida. E se eu não pagar até às 5 horas da tarde, o meu filho vai morrer. Eu sei que a sua família não merece isso, eu sei que o senhor não merece isso, e eu sei que meu filho não merece isso. E se o senhor falar que não, eu vou aceitar. Eu já pedi para os traficantes me matarem no lugar, mas eles estão de saco cheio do meu filho e falaram que vão matar ele se eu não pagar. Então me perdoa, pastor, mas se o senhor puder, eu gostaria de pedir esse dinheiro emprestado. Que vergonha para ele. Obviamente não tivemos opções, pagamos a dívida, mas o ponto não é esse. O ponto é que aquele homem não pensou duas vezes em se humilhar para salvar a vida do seu filho. É isso que um verdadeiro pai faz. Um verdadeiro pai vai até Jesus e suplica. Oh, se soubéssemos diante de quem estamos quando oramos. Saiu uma estatística, e talvez seja por isso que não há muita proliferação do Dia dos Pais no Brasil. Eu sinceramente não vi propaganda nenhuma promoção. Mas quando apenas a mãe é cristã,
30% dos filhos se tornam cristãos. Mas quando só o pai é cristão, 85% dos filhos também se tornam cristãos. Essa é a importância de um pai na vida espiritual dos seus filhos. Um pai não desiste dos seus filhos. O pai não se apega ao ego de ser o homem, aquele que resolve tudo. O pai, quando esgota as suas energias e as suas possibilidades, tem que seguir o caminho desse grande homem, se prostrar diante de Jesus e se humilhar diante dele em oração. No versículo 49, nós vimos que ele não apenas suplicou, mas ele perseverou, pois Jesus aparentemente dá uma resposta ríspida. Judeus, se vocês não verem sinais, não vão crer. É tipo assim, não me incomode, pare de ficar pedindo, me deixe em paz. Mas aquele homem era um pai, e um pai faz o que é possível para salvar a vida do seu filho. Então ele suplica mais uma vez, perseverantemente: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Um pai não desiste na oração, porque se a oração, se o pedido, se a necessidade não move nem mesmo o teu coração, pai, como vai mover o coração de Deus? Então, quando nós, homens, valentes, guerreiros, alcançamos o nosso limite, todos nós temos um Deus ilimitado, a quem ir a Ele, suplicar e perseverar. Senhor, não desista dos meus filhos, Senhor. Não desista da minha família. Não desista do meu casamento. O homem devia ser o primeiro a chegar no culto, a se ajoelhar, a clamar diante do Senhor, a buscar a sua palavra, a perseverar em oração, a mostrar para o filho o que é ser de fato um homem de Deus. Eu pergunto a vocês, pais, os seus filhos têm pego você no flagra em oração? Os teus filhos têm te flagrado orando? Porque eles aprendem com o que eles veem, não é que com eles ouvem, não. Eles veem o teu desejo, a tua busca, a tua sinceridade, e eles vão imitando isso. Um pai não desiste. E um pai de verdade confia na palavra de Jesus. Entende que Jesus não está preso ao tempo, que o poder de Deus não está preso ao espaço. O versículo 50 diz que o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Ele não teve provas. Jesus não foi até a casa dele. Ele não recebeu uma mensagem. Ele simplesmente se apegou à palavra do Logos eterno, que criou o tempo e criou o espaço e trouxe caos por meio da sua palavra e disse: o seu filho viverá. E o texto diz que o homem confiou na palavra de Jesus. Nós precisamos que todos esses homens que se levantaram aqui se tornem valentes de oração e que confiem na palavra de Jesus. Obviamente que para confiar é necessário ouvir e conhecer. Conhecer. Nós sabemos de tudo. Um avião cai e a gente agora é especialista em aeronáutica. O futebol feminino perde a final e nós somos especialistas em futebol feminino. O Bolsonaro está brigando com o Lula e nós somos especialistas em política. Nós somos especialistas em guerras mundiais. Mas se perguntar para abrir o evangelho em Amós, vai demorar para achar.
Os homens deviam ser os primeiros a conhecer e ouvir. E mostrar para os seus filhos: está com fome? Aqui está a comida. Está em dúvida? Aqui está a resposta. Está necessitado? Aqui está a solução. E confiar. Confiar que Deus não é homem, como esses homens que vemos por aí. Números capítulo 23, versículo 19 diz assim: pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O meu avô, um homem criado na Bahia, me ensinou que quando você dá uma palavra, mesmo que lhe custe, você cumpre a tua palavra. E assim eu tenho tentado viver. Essa semana recebi 3 convites na mesma semana. Um convite, o menos importante de todos: fazer a promoção missionária em Cascavel e em Foz do Iguaçu. De repente, para os mesmos dias, chegou um segundo convite mais importante: ministrar em Recife para pastores estratégicos em plantação de igreja. Nunca fui para o Recife. Falei para o homem assim: só se eu conseguir ajeitar com aquele. Mas lá é Recife, é muito mais importante. Promover missões qualquer um faz. Eu sou um homem, eu dei uma palavra, eu vou cumprir. Corri, negociei, ajeitei. Então de segunda a quinta vou ficar em Recife, de sexta a sábado vou ficar em Foz. Terminou a reunião, veio uma proposta ainda mais importante. Na mesma semana, falar com dezenas e dezenas de pessoas a mais, missionários, pastores, em Florianópolis. E o cara falou: dá um jeito, cancela lá em Foz, vai para Recife, depois vai para Florianópolis, é muito melhor. Mas eu sou um homem. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, mas eu tenho um compromisso a cumprir. Foi assim que meu avô me ensinou. Fica para a próxima. Mas se eu, bem educado, tento viver assim, quanto mais Deus. Se Ele fez uma promessa, Ele já cumpriu. É só questão de tempo de se manifestar. Na nossa passagem, Jesus falou: vai, o seu filho viverá, e ele não é homem para mentir. Quais são as promessas que Deus fez para você e para a sua família? Hebreus capítulo 6, do versículo 13 em diante, fala da certeza que nós temos nas promessas de Deus. Pois ele diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo que mesmo que você seja estéril, de idade avançada, mesmo que a tua esposa tenha mais de 90 anos e seja estéril, mesmo que nunca tenha visto nada parecido, mesmo que nenhuma possibilidade real possa aparecer, esteja certo de que eu o abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Pois os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo um fim a toda discussão. Mas querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós propostas. É impossível que Deus minta. Você confia nisso?
impossível que Deus minta. Eu não sei quais são as promessas, e talvez você não conheça muitas promessas, porque lhe falta prioridade de tempo para abrir e conhecê-las. Mas se você abriu cada uma delas, de Gênesis a Apocalipse, não existe um homem em toda a história da humanidade que confiou a sua vida, a sua família nas mãos de Deus e saiu frustrado. Nosso Deus é um Deus de palavra, e nós, como pais, podemos confiar que Ele não mente, e Ele cumprirá todas as suas promessas. O resultado nós vimos aqui no versículo 53. O Pai constatou que a palavra de Cristo foi de fato extremamente eficaz, e assim creram Ele e todos os de sua casa. Minha oração nessa noite, pais, é que o Senhor levante homens de Deus, que sejam agentes de transformação nas suas famílias. Por muito tempo, Deus tem levantado mulheres guerreiras para orar pelos seus maridos. Eu tenho orado para que Deus levante homens que orem pelas suas esposas, pelos seus filhos e por esta cidade, em vez de ficar perdendo o seu tempo nos bares, nas esquinas, nas vielas. Que o Senhor levante verdadeiros guerreiros de oração, que conhecem e confiam na palavra de Deus. Pois um pai de verdade não se poupa para salvar a vida de seu filho. Mas, irmãos, o verdadeiro ator de toda essa história, o ator principal, nunca somos nós. Hoje é o dia dos pais, mas o foco não tem que ser os pais. No dia dos pais, nós temos que celebrar o verdadeiro pai, aquele que é pai de todos que nele se refugiam. E o verdadeiro pai não poupa espada, não poupa esforço para salvar a vida do seu filho. Eu vi um testemunho há 2 semanas atrás que mexeu com o meu coração. Começa o pai contando no vídeo que o seu filho foi descoberto no seu filho uma doença, um câncer muito agressivo. E de repente a doença começou a se alastrar no seu filho. Esse homem tinha outras meninas e tinha sua esposa. E era um pastor. E ele começou a ver o seu filho definhando diante dos seus olhos. Ele buscou os melhores tratamentos, e nos Estados Unidos isso é muito caro. Vendeu as suas posses como esse homem fez. Ele orou, ele jejuou, ele clamou, ele se desesperou. Ele fez de tudo, mas o seu filho não melhorava. E ele começou a ver que, se pudesse, ele trocava de corpo com o filho. Se pudesse, ele fazia como Denzel Washington. Se fosse uma coisa de trocar um órgão, ele tiraria dele mesmo e daria para o filho, mas não era. O câncer se alastrou. E ele começou a entrar em desespero, porque ele, como pai, não podia fazer nada para salvar a vida do seu filho. E ele vendo os irmãozinhos do mais novo chorando, desesperado, e ele, como pai, não podia fazer nada, e os meninos não podiam fazer nada. E ele tendo que ver a sua esposa desesperada, perdendo um filho, que é a maior dor que existe emocionalmente falando na vida de um ser humano, e a mãe não pode fazer nada, as meninas não podem fazer nada, ele não pode fazer nada, e aquele desespero total. E ele disse que nesse momento de total desespero, de total impossibilidade de mover e fazer qualquer coisa para salvar, ele percebeu o tamanho do amor de Deus. E eu fiquei vendo aquilo, eu falei, como assim? Pois é geralmente nessas horas que a gente abandona, Deus não me ama. E ele disse assim, foi nesse momento que eu estava totalmente impossibilitado, com todo o meu coração de amor ao meu filho, querendo fazer tudo e não podendo fazer nada, que eu percebi o tamanho do amor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus podia fazer.
Porque Deus entregou o seu filho. E Deus vendo o seu filho amado ali, sendo humilhado, torturado, cuspido, envergonhado, castigado, crucificado de maneira injusta, e Deus podendo sim intervir, Deus Pai podendo parar com aquela atrocidade, parar com aquela injustiça. Ele foi o homem, Ele foi Pai o suficiente de nós, Ele foi forte o suficiente para não intervir, por amor a mim e a você. É fato que se fosse qualquer um de nós, eu pararia na hora. Chega. Não, minha filha não merece isso. Chega. Que eles encontrem outro caminho. Mas Deus, que podia fazer, nada fez. E às vezes é preciso ser mais forte para não fazer do que para fazer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a mim e a você de tal maneira que entregou o seu filho amado. E nada fez. Assistiu. As trevas tomaram conta. Quando Cristo foi revestido pelos nossos pecados, a santidade do Pai foi obrigada a se afastar. E Ele teve que assistir lá do alto, o filho chorando. Meu Pai, por que me abandonastes? Eu imagino como o pai, a minha filha clamando. E basta uma palavra e a tortura acaba. E Jesus lá no céu, se afastando do seu filho amado, que vivia em unidade desde a eternidade, por um momento, por amor a você. A gente ainda não compreendeu o tamanho do amor do Pai por nós. Nós repetimos essas imagens e repetimos essas frases, e ela perdeu o peso. Mas nessa noite de ceia, quero fazer em memória de Cristo, mas quero fazer em memória do Pai que entregou a Cristo, por mim e por você. Fez o que nenhum pai poderia fazer. Amou como nenhum pai jamais amou. E Romanos 8, se não me engano, versículo 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então seja você um pai, uma mãe, um filho, diante desse amor inexplicável. Ele não poupou o próprio filho. Não perca o seu tempo. Faça como esse homem. Vinha diante dele. Suplique. Implore. Insista. E confie. Porque se um pai não poupou o próprio filho, certamente nos dará com o filho todas as coisas que nós necessitamos. Se vós que sois maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará tudo o que necessitamos, não nos dará a sua habitação e o seu Espírito àqueles que nele precisam. Coloque-se de pé.
Vou pedir para os diáconos trazerem os elementos da ceia. Mas antes da gente começar a orar pela ceia, eu quero fazer um momento de oração. Porque talvez você chegou aqui, como eu falei no começo, cheio de preocupações, medos, e não entendeu que nessa noite você não está diante do pastor Mateus, ou do pastor Rui, ou de quem quer que seja. Você está diante do Pai, que não poupou o seu filho, mas antes o entregou por todos nós. Ah, se nós soubéssemos diante de quem nós estamos quando oramos. Ah, se Deus abrisse os céus e nos permitisse ver por um instante o que acontece quando homens e mulheres de fé se prostram diante dele em súplica em nome de Jesus. Ah, se pudéssemos de fato compreender o tamanho do amor do Pai por nós, não perderíamos nenhum minuto, independente da vergonha, independente da posição ou do status que eu pudesse querer manter, eu não perderia nenhum minuto. Como assim eu não perco? De apresentar a minha vida, a minha família, o meu coração, as minhas lutas, os meus medos e os meus anseios diante do meu verdadeiro Pai, e clamasse a Ele: venha o teu reino. Ou seja, governe sobre mim. Eu não quero mais viver de maneira autônoma, independente. Eu quero viver debaixo do teu governo. Reine sobre os meus olhos, reine sobre as minhas bocas, reine sobre os meus ouvidos, reine sobre os meus pés e as minhas mãos, reine sobre o meu coração, governe a minha vida, seja feito aqui na terra, como é feito aí no céu, pois eu sei que não há nada melhor para mim do que o seu amor e a sua vontade, boa, perfeita e agradável. Então eu venho a ti com os meus pedidos, mas venho com os meus pedidos de mão aberta, porque eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha, porque eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar, e os teus planos são bons, perfeitos e agradáveis.